Por que certos silêncios nos perturbam mais do que gritos? Porque há memórias que evitamos como se, ao ignorá-las, pudessem enfim morrer. Talvez você tenha aprendido a sorrir por cima da ausência, a racionalizar o vácuo deixado por alguém que nunca disse adeus, mas cujas sombras ainda habitam seus gestos, suas escolhas, seus abismos silenciosos. E se eu dissesse que aquilo que você chama de superação talvez seja apenas um pacto inconsciente com o esquecimento? E se a dor que você enterrou não estiver morta, apenas à espreita, moldando você enquanto você finge que venceu? Todo o abandono é um símbolo. E símbolos, como ensinava Jung, não são invenções da mente, são portas. Portas que, uma vez ignoradas, se transformam em labirintos emocionais disfarçados de decisões racionais. O que você chama de personalidade pode ser apenas um mecanismo de defesa muito sofisticado. Há em você um código ancestral, um grito abafado de criança que esperava ser vista, compreendida, amada e que foi deixada sozinha no meio do caos. Mas esse abandono não ficou no passado. Ele te visita quando você se compara, quando sabota aquilo que mais quer, quando sente um vazio sem nome, mesmo depois de conquistar tudo. Você percebe como certas relações parecem repetidas? Como se você fosse atraído, vez após vez, para os mesmos enredos, os mesmos desencontros. Isso não é azar, isso é destino inconsciente. A psique, como uma serpente encantadora, nos leva a encenar compulsivamente as feridas que não ousamos enfrentar. Você não está buscando amor. Está buscando corrigir um trauma primordial que ainda pulsa no centro do seu ser, disfarçado de independência, de força, de desapego. Mas quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando o eco do abandono volta a sussurrar que você nunca foi suficiente? Você não está aqui por acaso. Há algo em você que reconhece essa verdade oculta, mesmo que ainda não saiba traduzi-la. Este vídeo é mais do que uma explicação. É um espelho ritual. Cada segundo é uma peça de um enigma que você carrega desde antes de saber seu nome. E a revelação só acontece para aqueles que permanecem, porque o abandono que você fingiu esquecer não é apenas uma dor, é o molde secreto da sua mil-história. Mas será que você está pronto para desenterrá-lo? Ou vai fazer o que sempre fez? Parar no exato momento em que a verdade começa a doer? Você aprendeu a sobreviver calando o que doía, mas o que se cala apodrece por dentro. Em algum ponto do caminho, alguém te ensinou que sentir era fraqueza, que mostrar feridas era um convite ao abandono. E então, você ergueu muralhas com as próprias mãos, pedra por pedra, como se a solidão fosse preferível ao risco de não ser escolhido. Mas há rachaduras nesses muros. À noite, quando o mundo silencia, você ouve. Há vozes antigas dentro de você, vozes que ainda esperam ser ouvidas, não por alguém de fora, mas por você mesmo. E talvez seja isso que mais assusta, saber que não foi o abandono que te definiu, foi a forma como você decidiu se esconder dele. O abandono nunca chega como um estouro, ele se instala devagar, como uma ausência que cresce no espaço entre o que você precisava e o que recebeu. E quanto mais você tenta ignorá-lo, mais ele se entranha nas suas escolhas, nas suas ausências, nos seus silêncios. Há um você que ninguém conhece, nem mesmo você, porque foi deixado para trás no momento exato em que aprendeu que precisar era perigoso. E é por isso que você confunde independência com fuga, relacionamentos com performances, amor com controle. Toda vez que alguém se aproxima demais, algo dentro de você começa a sabotar, porque o trauma não quer cura, quer repetição. O abandono exige palco, e você, sem perceber, continua atuando no mesmo papel. Você sente, mesmo quando finge que não. Há um desconforto que te segue como uma sombra. Aparece nos momentos de conquista, quando tudo deveria estar bem.
mas não está. Surge como uma voz disfarçada de exigência, como uma cobrança interna que nunca cessa, porque no fundo você ainda tenta provar para alguém, talvez até para quem já foi embora, que é digno de amor. Mas amor que precisa ser provado é só mais uma forma de prisão emocional. E você está cansado, mesmo sem saber de quê. Cansado de correr atrás de algo que, talvez, nem saiba mais nomear. Cansado de manter uma identidade que nasceu do medo, não da verdade. Porque no silêncio entre uma máscara e outra, mora um grito que você não ousa escutar. Você não está sozinho nessa prisão invisível. Há milhões como você. Adultos com feridas de infância que nunca cicatrizaram, que seguem fingindo força enquanto desmoronam, em silêncio. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nosso inconsciente acaba se manifestando como destino, e talvez seja essa a chave do labirinto. Entender que o abandono não é apenas um evento, é um arquétipo. Um símbolo poderoso que, se acolhido, transforma. Mas antes da transformação vem o mergulho, e o mergulho exige coragem, porque a dor que te moldou é a mesma que vai te libertar. E a verdade é que você nunca esqueceu, apenas aprendeu a sobreviver sem nomear o vazio. Você se orgulha da sua força, da sua capacidade de seguir em frente, de que não depender de ninguém. Mas será mesmo liberdade, ou só mais uma prisão decorada? A independência que nasce da dor é frágil, porque se constrói em cima de rejeição, não de escolha. A vida te colocou em tantas situações onde a única opção era aguentar, e agora você não sabe mais como pedir ajuda sem se sentir fraco. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com descanso. Um cansaço de alma, de tanto fingir que está tudo bem. E no fundo, você sabe, ninguém deveria ter que fingir tanto. Mas, como se desmonta uma armadura que virou pele? As pessoas dizem que o tempo cura tudo, mas o tempo só reorganiza o caos quando existe coragem de olhar para ele. O que você chama de passado ainda pulsa no presente. Aparece nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, nas suas reações desproporcionais. Você tenta controlar, mas o inconsciente não negocia. Ele apenas repete. O medo de ser deixado de novo é o que te faz segurar demais, ou se afastar cedo demais. É o que te faz amar com culpa ou com urgência. Tudo isso é abandono encenado com outras máscaras. E enquanto você não descer ao fundo do seu próprio abismo, continuará sendo dirigido por algo que você nem sabe nomear. A verdade é que existe uma criança dentro de você que ainda espera ser vista. Não por alguém de fora, mas por você. E talvez seja por isso que tudo dói mais do que deveria. Porque você não quer apenas ser amado. Você quer ser escolhido por inteiro. Quer alguém que fique mesmo depois de ver os pedaços quebrados. Mas esse alguém precisa nascer dentro, antes de aparecer fora. A psique é um espelho. E enquanto você continuar rejeitando suas dores, o mundo continuará te mostrando espelhos que só sabem te rejeitar também. O abandono que você viveu não foi o fim da história. Foi o início de um chamado. Mas será que você está pronto para ouvir? Há traumas que não gritam, eles sussurram. E nesses sussurros moldam destinos inteiros, moldam carreiras, relações, autossabotagens, moldam até mesmo as metas que você escolhe. E se tudo isso que você chama de vida for, na verdade, só um reflexo do abandono original? E se você estiver tentando, desde sempre, voltar para o lugar de onde foi expulso emocionalmente? E se, no fundo, nada do que você busca for o que realmente importa e tudo o que você evita for exatamente onde está a cura? Essas perguntas não têm respostas fáceis. Mas ignorá-las é permanecer cego diante do espelho mais honesto, que existe, o da própria alma. Às vezes, tudo o que alguém precisa não é de uma resposta, mas de um espelho que o faça lembrar quem era antes do silêncio. E agora, talvez você perceba,
O abandono nunca foi apenas a ausência do outro, foi a ausência de si. Os vazios que antes doíam começam a revelar seus contornos como mapas. Não para retornar ao passado, mas para encontrar, no presente, aquilo que sempre esteve à margem. Cada dor nomeada, cada sombra encarada, torna-se parte de um mosaico maior, não o quebra-cabeça de uma vítima, mas a tapeçaria sagrada de alguém que, apesar de tudo, ainda escolhe permanecer inteiro. Porque não há força mais revolucionária do que a de alguém que decide, mesmo ferido, permanecer com o coração aberto. Talvez ainda doa, talvez sempre doa um pouco. Mas há beleza no incômodo que desperta, na pergunta que arde, na saudade do que você nunca teve. A vida verdadeira não começa quando tudo está resolvido, mas quando você decide caminhar mesmo com o que ainda falta. O abandono que te marcou é o mesmo que, agora, te molda em sensibilidade, em percepção, em presença. Nada foi em vão. Cada queda, cada silêncio, cada despedida se curva diante da revelação de que você sempre foi mais do que os vazios que tentou preencher. E agora, algo em você sabe, a luz em seguir, mesmo sem certezas, a paz em parar de fugir. E há uma forma de amor que começa quando você deixa de esperar por resgate e se oferece, finalmente, abrigo. Então, se isso te tocou de algum jeito, se em algum lugar profundo algo vibrou e você não sabe explicar, talvez já tenha começado. A travessia, o retorno, o despertar silencioso de quem se reencontra nas entrelinhas da própria dor. Compartilhe este vídeo com quem ainda se esconde de si. Deixe nos comentários a parte que mais ecoou em você, porque sua voz aqui também é parte dessa cura. Curta, inscreva-se, não por hábito, mas por sentido. E leve com você esta verdade sussurrada, simples e imensa. Você não foi abandonado, você estava apenas esperando por si mesmo.